Boa noite, pessoal. A paz do Senhor Jesus Cristo. Essa é a Igreja Rema Apostólica, situada à rua Avenida Matissontes, 814, bairro entre 31 de março e Vila Nova, em Cubatão. É muito bom estar junto com vocês. Hoje é quarta-feira, 26 de julho de 2023. Hoje é dia de Escola de Discípulos. Escola de Discípulos, onde toda quarta-feira nós estamos aqui a partir das 20 horas, juntinho com vocês. É muito importante a presença de cada um de vocês. Junto comigo, pastora Renata Reis. Uma boa noite na paz do Senhor, irmãos. Estamos juntos, pastor. Mais uma noite abençoada. Mais uma noite abençoada, graças a Deus. Estamos juntos aqui com a Ana Magalhães. Ana Magalhães. Boa noite, Ana Magalhães. Estamos junto com o Sérgio Santos. Boa noite, Sérgio. Estar junto com você aqui é muito importante. Estamos junto com a Beth. Boa noite, Beth. Estamos junto com a Magali, a mulher de São Vi. Junto com meu amigo Egilson Pinheiro, Patrícia Araújo, a Madre de la Valentina. Como é que está a minha amiguinha Valentina? Hoje ela deve estar fazendo o balé dela. Mas se aparecer por aí, um abraço para a Valentina. Graças a Deus, estamos juntos aí. O Ramos também está junto conosco aqui, o Ramos Nascimento, aqui de Santos, da Zona Noroeste. Está todo mundo aí se aproximando e nós vamos começar aqui a Escola de Discípulos. Vamos recapitular a semana passada. A semana passada nós começamos a falar de Tiago, capítulo 5, versículo 1 e 6. Tiago 5, do 1 ao 6. Tem como tema, olha o tema, como avaliar o poder do dinheiro. Como avaliar o poder do dinheiro. Tiago 5, do 1 ao 6. É exatamente isso aí. Né? Tiago 5, do 1 ao 6. Como avaliar o poder do dinheiro. Eu comecei a semana passada. Tá? Nós estamos na introdução. Fomos para o primeiro tópico. O primeiro tópico é como a riqueza foi adquirida. Tiago 5, versículo 4 e versículo 6, a parte A. Falamos a introdução, toda a introdução desse tópico, e agora nós vamos começar a analisar os pontos do tópico. Primeiro ponto desse tópico é a lição de hoje, começando. Diz assim: em primeiro lugar, os ricos tornaram-se opulentos, retendo o salário dos trabalhadores com fraude. Você procurou saber o que é opulento? Opulentos é rico. Significa que possui muitos bens, abastado, rico. Quer dizer, eram ricos, tornaram-se opulentos. Quer dizer, eram pessoas muito abastadas, mas com um problema, né? Porque a riqueza deles cresceu, amém, retendo o dinheiro, o salário dos trabalhadores. Então não foi uma riqueza totalmente honesta. Tá? E é isso que Tiago tá combatendo. Tiago não está combatendo o rico em si, em ser rico, em conquistar riqueza, não, buscar conforto. Não é isso que Tiago está combatendo. Tiago está combatendo o rico ladrão, o rico que põe a mão naquilo que não é dele, se enriquece com o dinheiro dos outros. É esse o maior problema dos ricos daquele tempo, daquele período, e que não é muito diferente de hoje, né? Não é muito diferente de hoje. Vamos lá. Os ricos não apenas estavam retendo o salário dos trabalhadores, mas estavam retendo o salário deles com fraude. Os ricos estavam sendo desonestos com os pobres. A origem da riqueza deles era fraudulenta. Eles estavam ricos por roubar dos pobres. Enquanto a pastora Renata vai procurar Provérbios 22, 16,
e versículo 22, você pode conferir aí também. 22, Provérbios 22, 16 e 22. 22. Nós vamos continuar a leitura aqui. A lei de Moisés proibia ficar com o salário do trabalhador até a noite. Não oprimirás o trabalhador pobre e necessitado, seja ele de teus irmãos ou dos estrangeiros que estão na tua terra e dentro das tuas portas. No mesmo dia lhe pagarás o seu salário, e isso antes que o sol se ponha, porquanto é pobre e está contando com isso, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Olha só, naquele período, aqui Deuteronômio 24, 14 e 15, Deuteronômio 24, 14 e 15, mas Deus estabelece uma lei, amém? Que aquele que tem funcionários, empregados, assalariados, teriam que pagar eles antes do escurecer, antes da noite, mais ou menos até 6 horas da tarde, tá? Se não fizesse isso, se não pagasse ele no mesmo dia, e eles fossem orar a Deus reclamando, Deus iria imputar esse pecado na vida dos devedores. Veja que responsabilidade que eles tinham que ter, né? Então Deus não admitia que as pessoas retessem o salário do necessitado, do pobre, do trabalhador que precisava daquele dinheiro para poder viver a sua vidinha, né? É o dinheiro que o pobre conta, ele está contando com aquele dinheiro, para pagar suas continhas, né? Pagar suas contas, para comer, né? Para se alimentar, e o empresário lá ainda vai lá e retém o dinheiro dele. Tá? Então, dentro daquilo que a lei estabelecia, a lei de Moisés, o empresário tinha que pagar o funcionário antes das 6 horas da tarde. Depois das 6 era considerado a noite para o judeu. Pastor, achou o Provérbio 22, 16? Uhum. Então vai lá. Quem enriquece à custa dos pobres ou dando presentes aos ricos acabará ficando pobre. Olha aí. Meu Deus. Quem enriquece à custa do pobre ou presenteando os ricos, né? Para obter privilégios, né? Ela pode ter certeza que vai acabar ficando pobre. É uma lei, né? Uma regra estabelecida na vida. E o versículo 22, desse mesmo capítulo? Não tire vantagem do pobre, só porque ele é pobre. Nem se aproveite daqueles que não tiverem quem os defenda no tribunal. Misericórdia, coisa é séria. Não tire proveito do pobre. Tem muito aproveitador por aí, né? Muita gente se aproveitando, retendo aquilo que pertence ao pobre. Deus é juiz dessas coisas. Deus é julgador dessas coisas. Esse tipo de ato. Prossegue Moisés. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás a paga do jornaleiro. Não ficará contigo até pela manhã. Levítico 19, versículo 13. Não retenha o dinheiro daquele trabalhador que cumpre a jornada certinha. Paga ele no período certo, no tempo certo, que essa é a lei de Moisés. Vamos lá. Os trabalhadores foram contratados por um preço e fizeram o seu trabalho, mas não receberam. O crente precisa ser honesto para pagar suas dívidas e cumprir com seus compromissos financeiros. Além de roubar dos pobres, os ricos são condenados também por viverem regaladamente. Quer dizer, retém o dinheiro do pobre e com o dinheiro do pobre enriquecem mais ainda e acabam vivendo de uma maneira regalada. Quer dizer, um conforto demasiado, né? Acaba usando o dinheiro para um conforto muito maior daquilo que realmente precisava. Tem gente que esbanja, né? Tem gente que quer viver mais do que é necessário. E pode ter certeza que Deus é juiz desse tipo de comportamento. Mas cedo ou mais tarde, esse tipo de gente vai ser cobrada por Deus. Eles vivem em extravagante conforto com o dinheiro com que eles roubaram dos pobres famintos. Os ricos viviam além das fronteiras do conforto. Eles viviam no território dos vícios,
onde nunca negavam a si mesmo qualquer prazer. Onde nunca negavam a si mesmo qualquer prazer. Amém? Olha, um dos lugares onde mais acontece essa situação é no meio político. No meio político acontece muito disso. Amém? Eles pegam uma obra, destinam o recurso para aquela obra, negocia com o empresário daquela empreiteira, né? Pega 20% daquele recurso, estabelece o preço da obra, pega 20% daquele recurso e embolsa, divide entre eles. Né? Aquele dinheiro que ele está pegando poderia estar investindo na saúde do povo, poderia estar investindo na escola do povo, poderia estar investindo no alimento do povo, mas não, eles põem no bolso. E tem muito aconteceu. Já aconteceu isso muito, está acontecendo até hoje. Até o dia de hoje acontece. Né? Eu não sou polícia, não sou juiz, né? Não tenho o direito de acusar ninguém, mas sei que acontece, tenho certeza que acontece. Né? Se buscar, pega. Né? Se tiver uma política de transparência de verdade, vai pegar muita gente que faz isso. Amém? No meio das prefeituras da vida, no meio dos governos do estado da vida, no âmbito federal e assim por diante. Né? Tenho certeza que pega. Vai sempre pegar, porque tem sempre o esperto, o malandro. Né? Mas pode ter certeza. Diante de Deus ninguém pode ter certeza. Pode passar impune diante da justiça humana. Mas diante da justiça divina não vai passar impune. Amém? Se não pagar aqui, paga na eternidade. Olha, o importante não é o começo nem o meio. O importante é o fim. Amém? É o fim é que conta. Tá? O fim é que conta. Vamos lá. Segundo ponto. Em segundo lugar, os ricos estavam cada vez mais opulentos, controlando as cortes. Amém? Quer dizer, eles viviam debaixo do suborno, subornando a justiça, né? Subornando os juízes. Vamos lá, a regra de ouro do mundo é que aqueles que têm o ouro é que fazem as regras. Os ricos se fortalecem, porque compram as sentenças, subornam os tribunais e assim oprimem ainda mais os pobres, que não podem oferecer resistência. Amém? Sempre sobra para o pobre, né? O pobre não tem resistência, não tem força. Não tem quem o defenda, né? Não tem quem o defenda. Na terra, né? Mas Deus. O que vale, a única riqueza que o pobre tem é o voto, né? Mas mesmo assim eles usam o voto de qualquer maneira. Isso que é um problema muito sério. Vamos lá. Os ricos se fortalecem porque compram as sentenças, subornam os tribunais e assim oprimem ainda mais os pobres, que não podem oferecer resistência. Tiago chama a vítima de o justo. Os ricos roubam-lhe os bens, negam-lhe os direitos, abafam-lhe a voz. Os ricos compram os tribunais, torcem as leis, violam a justiça, oprimem os fracos e fecham-lhes a porta da esperança. Você já viu algum rico cumprir sentença, ser sentenciado e cumprir até o final? Você vê alguém que tem dinheiro e até o fim da sentença ser julgado, ser levado ao tribunal, ser julgado e cumprir a sentença até o último? É raras exceções. A maioria sai ileso. O que será que acontece, hein? Ah, se Deus mostrasse o que acontece por trás dos bastidores da nossa justiça, da justiça humana. Vamos lá. Nos versículos 2 e 3 e no versículo 5, há uso egoísta da riqueza, acúmulo e luxúria. Cada um dos versículos é seguido por uma condenação dessa prática. Os ricos condenam os pobres nos tribunais. Ah, pobre? Se você é pobre, você vai cumprir até o fim a tua sentença. Amém? Rico não. Rico não cumpre nem parte da sentença. Rico entra por uma porta, sai pela outra.
mas o pobre cumpre. Amém? Se você for nas cadeias, você vai ver muito pobre preso, né? E poucos ricos, muito pouco, raro, muito raro. Vamos lá. Os ricos condenam os pobres nos tribunais. Na diaspora, os crentes foram dispersos e perderam seus bens, propriedades e casas. Foram retidos, o governo reteve na diaspora. Mas não foi só nesse período da diaspora que não, tá? Muitos períodos da história da igreja, a igreja passou perseguição e foram tirados, amém, muitas coisas dos crentes, né? Nos regimes comunistas da vida, né? Se você ler a história, se você escutar a história, tá? Então você vai ver que muitos crentes ricos, muitos crentes que tinham posse, perdiam tudo pelo fato de ser crente, o fato de ser cristão, né? Esses países fechados aí, esses países comunistas, amém? Quando descobrem que você é cristão, uma das coisas que eles vão tirar de você é a tua propriedade. Você não pode ter nada nesses países, tá? Porque você nem como cidadão é contado, tá? E o que mais me entristece é que tem crente que vota e gente que pensa a mesma coisa no mundo político. Evangélico, cristão, apoiando esse tipo de governo, esse tipo de pessoas que pensam igual os comunistas, né? Tem muito aí. Tem muita gente que pensa igual os comunistas, tá? Que querem trazer para o Brasil esse mesmo regime. E eles estão trabalhando para isso. Se você der uma olhada no que está acontecendo, principalmente aqui no nosso Brasil, amém? A justiça brasileira está completamente alinhada a esse pensamento anticristão, né? Eu não digo, olha, amados, eu não dou 10 anos aí para começar a vir a perseguição no mundo cristão aí. Não dou 10 anos para que as igrejas comecem a ser perseguidas, fechadas, tá entendendo? Porque pode ter certeza, estão devagarzinho se preparando para isso, tá? Se o povo e a igreja não abrir os olhos, pode ter certeza que vai acontecer isso, tá? Vai acontecer, tá diante dos nossos olhos aí o que está acontecendo. Tudo indica, né? Tá? Vamos lá. Judas vendeu Jesus por dinheiro. Os ricos compravam sentenças contra os pobres por dinheiro. E assim condenavam e matavam os justos. Você pode conferir lá para mim, pastora? Amós 2, versículo 6. Os ricos compravam as sentenças contra os pobres por dinheiro. E assim condenavam e matavam os justos. Amós 2, versículo 6. Enquanto a pastora coisa, eu vou continuar. Quando Deus estabeleceu Israel em sua terra, deu ao povo um sistema de cortes, tá? Ele organizou a justiça. Ele advertiu os juízes para não serem gananciosos. Os juízes não podiam ser parciais ao julgar entre os ricos e os pobres. Nenhum juiz podia tolerar perjúrio. O suborno era condenado pelo Senhor. Amós denunciou os juízes que vendiam sentenças por suborno. Os pobres não tinham como resistir os ricos. Eles controlavam as próprias cortes. Eles só podiam apelar para Deus, o justo juiz. Amém? É o que sobe para o pobre, né? É Deus, o justo juiz. Porque a justiça do mundo nunca favorece o pobre. Vamos lá, Amós 2,6. O Senhor Deus diz: o povo de Israel tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho de castigá-los. Vendem como escravos pessoas honestas que não podem pagar as suas dívidas. E até aquelas que são tão pobres que não podem pagar a dívida que fizeram para comprar um par de sandálias. Olha aí.
Coisa é séria. Eles vendiam os escravos, vendiam os pobres, por causa que eles não conseguiam pagar a dívida. Olha aí, ó. E Deus está dando uma dura neles ali, né? Enquanto a pastora Renata procura Êxodo 18, 21, eu vou ler com vocês Deuteronômio 17, versículo 8 até o 13. 17, do 8 ao 13, diz assim. Eu leio depois? Pois tu lê. Pode acontecer que numa cidade apareça um caso tão difícil que o juiz do lugar não possa resolvê-lo. Pode ser um caso de assassinato, ou questão de propriedade, ou caso de violência, ou outra questão qualquer. Quando isso acontecer, vão até o lugar escolhido por Deus, o Senhor, para nele ser adorado, e apresente o caso aos sacerdotes, levitas e ao juiz que estiver resolvendo as questões naquele tempo. Eles julgarão o caso e darão a sua decisão. Até o 13. Vocês farão tudo o que eles mandarem, obedecendo a todas as suas instruções. Aceitem a decisão deles, sigam as suas instruções e cumpram rigorosamente as ordens que eles derem. Mas se houver alguém tão orgulhoso que não queira obedecer à decisão do sacerdote ou do juiz, esse alguém será morto, e assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Quando souberem do que aconteceu, todos ficarão com medo e ninguém mais fará a mesma coisa. Amém? Esse foi o estabelecimento da justiça de Deus em Israel. Tá? Deuteronômio 17, versículo 8 até o 13. Tá? Agora você vai ler Êxodo 18, 21. 17, do 8 a 13, né? Não, agora tu vai ler. Não, querido. Isso. Agora eu vou ler o Êxodo 18, 21. 18 e 21. Isso. Mas você deve escolher alguns homens capazes e colocá-los como chefes do povo. Chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Devem ser homens que temam a Deus, que mereçam confiança e que sejam honestos em tudo. Amém. É o estabelecimento do juiz, né? Uhum. Moisés escolhe ajudantes. Isso. Quer dizer, tem que ser pessoas honestas. Enquanto eu vou ler aqui Levítico 19, versículo 15, o pastor Renato vai procurar Deuteronômio 19, 16 a 19. Levítico quanto que é o teu? 19 e 15. 19 e 15. E o meu? Deuteronômio 19, 16 a 19. 19 e 15, Levítico. Quando julgar alguma causa, não seja injusta, ou seja, não seja injusto, não favoreça os humildes, nem procure agradar os poderosos. Julgue todas as coisas, todas as causas com justiça, seja justo. Amém? Nem o pobre nem o rico, não favoreça ninguém. Faça as coisas com justiça, com verdade. Tá? Deuteronômio 19, 16 a 19, pastora. Se uma testemunha falsa acusar alguém de ter cometido um crime, o acusador e o acusado irão ao lugar de adoração e ali apresentarão o caso aos sacerdotes e aos juízes que estiverem julgando naquele tempo. Estes examinarão o caso com todo cuidado. E, se for provado que o homem deu testemunho falso contra o seu patrício israelita, será condenado e o castigo dele será o mesmo que ele queria para o outro. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo. Coisa séria. O que você está querendo para o outro, você vai ter para você. Você veio com falsidade, com mentira, testemunha enganosa. Testemunha falsa, né? Deus trata, legal. Pastor, então procura aí Miqueias 3:11. Miqueias 3:11. Enquanto eu leio Isaías 33:15. Isso. Isaías 33:15. Diz assim: somente poderá fazer isso quem age corretamente e sempre diz a verdade,
que não fica rico à custa dos fracos, nem aceita dinheiro para torcer a justiça, que não se junta com os que planejam crimes de morte, nem concorda com os planos do mal. Amém? Deus é bem rígido nessa questão da justiça, né? Ele gosta das coisas corretas, as coisas certas, tá? Então ele dá uma chamada aqui, somente poderá fazer isso quem age corretamente. Quer dizer, aqui é o seguinte, ó, em Sião os pecadores tremem de medo, cheios de pavor. Eles perguntam, quem poderá viver perto desse fogo devorador, perto dessas chamas que não param de queimar? Amém? Quem é que vai poder viver diante do Deus que é fogo puro? Amém? Quem é que vai poder viver diante dele? Aí ele coloca aqui a lista, a relação de quem é a pessoa que vai realmente poder viver diante dele, andar diante dele. Somente poderá fazer isso quem age corretamente, seja uma pessoa correta, uma pessoa que na sua boca só sai a verdade, tá? Ele não é uma pessoa ambiciosa, não fica rico à custa dos fracos, nem aceita dinheiro para torcer a justiça. Esse tipo de pessoa é uma pessoa que não se junta com quem planeja crimes de morte e nem concorda com os planos dos maus. Amém? Quer dizer, se afasta dessa gente, se aparta dessa gente. Aí você vai poder andar diante do Deus que é aquele que tem o fogo que não consome, o fogo consumidor, né? Vamos lá. Miqueias 3:11. 3:11? Isso. Porque o 7 também fala aqui. Né? É o 7:3. Agora é Miqueias 3:11. 3:11. As autoridades de Jerusalém aceitam dinheiro para torcer a justiça. Os sacerdotes cobram para ensinar a lei, e os profetas exigem pagamento para adivinhar o futuro. Mas mesmo assim, eles afirmam que recebem ajuda de Deus. Eles dizem, nenhum mal vai acontecer, porque o Senhor está do nosso lado. Olha aí. Ainda coloca Deus no negócio, né? Roubando, mentindo, e ainda fala que Deus é quem está ajudando eles. Tu acha que Deus vai ajudar Lagrão? Não, pastor, tem pessoa que rouba, engana, entendeu? Pega dinheiro que não é seu e fala que Deus está abençoando ele. Entendeu? Como que Deus vai abençoar uma pessoa que está pegando o dinheiro que não é dele, usando de engano? Vai trazer a maldição para a vida dele mesmo. Não tem como, né, pastor? E a pessoa não, entendeu? Eu digo assim, eu fico de bobeira. A pessoa rouba, mente e ainda fala que Deus está abençoando ele. Deus está me abençoando, enganando as pessoas, entendeu? Né? Pagando suborno por debaixo dos panos, não é? Vai na prefeitura, paga suborno, vai aqui, paga suborno, e está tudo bem. E Deus é Deus, né, pastor? É verdade. O dia a casa cai. Se não se arrepender, a casa vai cair. Miqueias 7:3 Deus, a coisa é séria. diz assim, tu procura, pastora, Amós 5:12 e 13. Eu li o 2, qual que você falou? Miqueias 3:11, você lê. Miqueias 3:11 que eu li. E agora eu vou ler Miqueias 7:3. Agora Miqueias 7:3. Isso. Todos estão prontos para fazer o que é mal. Vixe. Autoridades exigem dinheiro por fora e juízes recebem presentes para torcer a justiça. Isso aí. Os poderosos contam como vão satisfazer os seus maus desejos. Todos planejam fazer coisas maus. Meu Deus. Tá aí, diante dos nossos olhos, né? Já acontecia no tempo de Miqueias. Meu Deus. E Deus chamando a atenção. Tem gente que acha que Deus não está olhando essas coisas, né? Deus é bobo, né? Que Deus não está nem aí. Amém? Tudo está sendo escrito no seu caderninho. Você pode ter certeza. Se tiver alguém aí me ouvindo aí e fica vivendo dessa maneira, teu dia está chegando, viu? Teus dias estão contados. Pode ter certeza que Deus vai tratar com você. Para de fazer isso, para de agir dessa maneira. Amós 5:12 e 13, pastora. Quais?
Amós 5, 12 e 13. 5, 12, 13. 13. Estava aqui, mas eu tirei. Aqui, vai 5. 12 e 13. 12, 13. Isso. Achou? Achei. 5, 12, 13. Aqui. Eu sei das muitas maldades e dos graves pecados que vocês cometem. Vocês maltratam as pessoas honestas, aceitam dinheiro para torcer a justiça e não respeitam os direitos dos pobres. 13 também não? Pode ler. Não admira que num tempo mau como este, as pessoas que têm juízo fiquem de boca fechada. Coisa séria. Muita gente que pode fazer alguma coisa não faz e fica de boca fechada. Né? Consente, né, pastor? Consente. A riqueza mal empregada, a riqueza empregada, acumulada de uma forma errada, injusta, de uma maneira de subornos, maltratando o pobre, judiando do pobre e assim por diante. Deus é juiz dessas coisas, pode ter certeza disso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, em segundo lugar, eles mantiveram os necessitados longe do benefício de suas riquezas. Meu Deus. Quer dizer, eles não queriam ajudar o pobre, não queriam ajudar os necessitados. Tem gente que só pensa em si, é egoísta mesmo. E o cabra tem muito, viu? A pessoa tem muito, mas não tem coragem de ajudar os necessitados. Os ricos não apenas acumularam riquezas, guardando gananciosamente suas moedas ao ponto de ajuntar ferrugem, mas estavam armazenando também os salários dos ceifeiros. Eles não estavam sendo fiéis na mordomia dos bens, eles estavam sendo fraudulentos. O roubo é pecado. Deixar de pagar salários justos e reter os salários ardilosamente é um grave pecado aos olhos de Deus. Se você adquire riqueza, se você adquire uma condição de vida, amém, que sobra o dinheiro na tua conta, sobra o dinheiro na tua vida, e você não investe naqueles que precisam, nos necessitados, você pode ter certeza que Deus vai reivindicar isso de você. Porque se Deus tem dado para você muito, é para você repartir. Amém? Não é para agir com ganância. Tá? Eu lembro que tinha uma pessoa que ele tinha muito dinheiro. E ele já tinha um belo do relógio no pulso. Mas ele pegava o dinheiro dele, o que sobrava, ele comprava vários tipos de relógio. Naquele tempo que relógio era algo de status, né? E comprava aqueles relógios caríssimos, cheios de ouro, pedra preciosa e assim por diante. Né? E tinha gente do lado dele que nem arroz e feijão tinha para comer. Mas ele não dividia, Ele usava o dinheiro, comprava aquilo para satisfazer o seu desejo, que não era um desejo bom, é um desejo, maligno, né? podemos dizer, maligno, né? Vaidoso, né? Da sua vaidade. É uma vaidade, né? Exatamente. Mostrar pose e os outros passando fome. Se você tem tido condições boas, Deus tem abençoado a tua vida, é para você ajudar. Vem? Esse dinheiro que sobra de teu é para você ajudar, é para você abençoar. Vamos lá. Terceiro lugar, eles estavam vivendo na luxúria, enquanto os pobres estavam morrendo. A palavra luxúria, trifal, só é encontrada aqui em todo o Novo Testamento. Essa palavra significa extravagante conforto. A palavra prazeres, spatalau, no grego, significa entregar-se aos prazeres e aos vícios. Pastora Renata vai procurar 1 Timóteo 5,6. 1 Timóteo 5,6. Isso. As duas palavras juntas significam uma vida
sem autonegação, uma vida regalada, desenfreada, sedenta apenas dos prazeres e do conforto. Eles pecaram contra a justiça e contra a temperança. Jesus ilustrou essa atitude nababesca, falando sobre o rico que vivia regaladamente em seus banquetes, sem se importar com o pobre, ou mesmo com o destino da sua alma. Vamos lá, 1 Timóteo 5,6, pastora. 1 Timóteo 5,6. Isso, pode ler. Não fala, está falando da viúva, como tratar dos que creem. 1 Timóteo 5,6, pode ler. Porém, a viúva que se entrega ao prazer está morta em vida. É isso mesmo. Esse aqui? É. Porém, a viúva que se entrega ao prazer está morta em vida. Morta, espiritualmente morta. Tá? Entendi, agora entendi. A palavra prazeres, espatalau, significa entregar-se aos prazeres e aos vícios. A viúva está mais interessada em satisfazer sua carne, satisfazer a sua vontade maligna. Tá? Agora, esse Lucas 16 é uma lição tremenda. 16, 19 até o 31. Diz assim, vamos encerrar com esse Lucas 16, 19, 31. Jesus continuou, havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Amém? Era um homem rico, era um homem que esbanjava nas festas, esbanjava no seu modo de se vestir, era um homem que curtia toda a sua riqueza de uma maneira extravagante. Vamos lá. Havia também um homem pobre, chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas e que costumavam largar perto da casa do rico. Amém? Era um verdadeiro contraste, né? O rico no seu palacete e o pobre, o mendigo, né, o Lázaro, ele era jogado ali perto da casa do rico, né? Diz aqui a palavra que ele era, além de ser pobre, ele era um homem com uma doença, provavelmente uma coceira muito forte. Ele tinha feridas no corpo, tá? Então ele vivia ali de uma maneira muito precária, tá? Diz mais a palavra. Lázaro ficava ali, procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico. E até os cachorros vinham lamber as suas feridas. Olha a situação de Lázaro, desse pobre. Né? Estava perto da casa do rico, um contraste, né? Um contraste. Parece do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro de um lado está as favelas, do outro lado está o bairro nobre, as mansões. É um contraste. Aqui é Lázaro e o rico, né? E Lázaro estava ali. Ele procurava matar a fome com as migalhas, caiu da mesa do rico. Quer dizer, provavelmente ele ia no lixo do rico, ver se tinha o que comer. Essa era a vida de Lázaro. Vamos lá. Outro detalhe de Lázaro. Os cachorros vinham lamber as feridas de Lázaro. Eu lembro que a minha avózinha dizia que era bom o cachorro lamber a ferida. Que a saliva do cachorro tinha algo que podia cicatrizar a ferida. Né? Então a gente era moleque, ficava cheio de ferida, aí chamava o cachorro para lamber a ferida. Oh, meu Deus do céu! Coisas de antigamente. Né? Eu não sei que cargas d'água era esse pensamento. Mas eu sei que as feridas cicatrizavam, viu? algum mistério aí, né? Vamos lá. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão, na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Muito interessante que os dois morreram praticamente no mesmo período, né? O pobre, ele morreu e foi logo colocado num lugar muito, muito bom. Ele foi colocado num lugar festivo. A Bíblia diz que ele foi colocado onde havia festa no céu. Aleluia! Glória a Deus. E o rico morreu e foi sepultado. Só falou isso. Ele foi sepultado. Não disse mais nada do rico até aqui.
Mas nós vamos descobrir esse mistério. Vamos lá. Versículo 23. Ele sofria muito no mundo dos mortos quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Tá? Diz que o rico sofria muito no mundo dos mortos. Quer dizer, já na eternidade, ele estava debaixo do sofrimento. Lázaro foi colocado numa festa, onde havia alegria, onde havia um ambiente prazeroso, né, que é o céu, e o rico caiu na sepultura, foi colocado lá no lugar onde havia muito sofrimento. Olha ali, ó. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Ele tinha uma visão, amém, de quem ficava do lado de lá, amém, do lugar festivo, o seio de Abraão, tá, que representava o céu, onde ficava o justo do Antigo Testamento, onde ficavam os salvos do Antigo Testamento, tá? E ele ficou ali se questionando e tal. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Tá? Era um lugar de sofrimento e era um lugar seco. Faltava umidade, não tinha água. Ele estava com sede, era um lugar seco, muita sequidão, né? Mas Abraão respondeu: meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal. E agora ele está feliz aqui, enquanto você está sofrendo. Amém? Aleluia. O céu é lugar de felicidade, mas o inferno é lugar de sofrimento. E cada um foi para um ambiente da eternidade. Você escolhe o ambiente que você quer passar a tua vida na eternidade, né? O céu ou o inferno. Você que escolhe. Lugar de felicidade ou lugar de tristeza e dor. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. Amém? Esse texto aqui acaba com todo o pensamento daquele pensamento que há uma igreja aí que fala que é o purgatório, onde a pessoa fica esperando, fica sofrendo até purgar o seu pecado e ser recolocado no céu. Não existe isso não, meu irmão. Passou para a eternidade e só existe dois ambientes. O ambiente de glória, de felicidade, que é o céu, ou o ambiente de dor e de sofrimento, que é o inferno. Lázaro estava no céu e o rico estava no inferno. Tá? A questão aqui não é a condição financeira, tá? Mas Jesus usa essa ilustração para mostrar o tipo de vida que a gente precisa ter. A gente precisa ter uma vida humilde e simples, e não uma vida arrogante, amém? Tá? E mesquinha, tá certo? Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os aí não podem passar para cá. Quer dizer, aonde você for estabelecido na eternidade vai ficar para sempre. O rico disse: nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai. Olha aí. Ai, meu Deus. Peça para Lázaro incorporar, amém, numa sessão lá. Procura uma sessão de incorporação de espírito. Procura lá um corpo que esteja aberto para ser incorporado e manda Lázaro lá. Amém? Olha o pedido do camarada, né? O pedido do rico. Ele ainda estava com o pensamento, né, da doutrina que ele acreditava. Tá certo? Essa doutrina está aí no nosso meio aí, né? Essa doutrina da incorporação de espírito, da volta do morto para a vida, de incorporar num corpo. Isso é uma mentira. Olha o que a palavra de Deus diz. Porque eu tenho 5 irmãos, deixe que ele vá e os avise para que assim não venham para este lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu: os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar, que eles os escutem. Só isso não basta, pai Abraão.
respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Quer dizer, eles vão acreditar mais nessa doutrina do que na palavra de Deus, que era representada pela lei de Moisés e pela palavra dos profetas. Então, na cabeça desse rico, amém, a incorporação de um morto, o espírito de um morto num corpo, era mais importante do que a palavra de Deus. Então você pode ver que mesmo lá no inferno, ele mantinha-se na mentira. Vamos lá. Mas Abraão respondeu, se eles não escutarem Moisés nem os profetas, não crerão, mesmo que alguém ressuscite. Amém? E aqui tem um detalhe, irmãos, tem um detalhe muito interessante. Tá? É que na eternidade, o crente, o justo, é conhecido pelo nome. Amém? Mas o ímpio, o pecador, o que morreu sem Jesus, o que morreu sem Deus, o que está no inferno, tá? Ele não é reconhecido pelo nome. Tá? Lá ele não tem nome. Ele é um sem identidade. Ele é sem nome. O crente no céu tem a sua identidade. Jesus vai colocar na mão dele uma pedra escrita o seu nome. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, haja com justiça. Não seja mesquinho. Não usufrua mais do que você pode. Reparta aquilo que sobra na tua vida. Aprenda a repartir. Aprenda a fazer as coisas, amém, de uma maneira que agrade a Deus, que agrade o Senhor. Escute as pessoas necessitadas que estão em volta de você. Tá? Eu estou falando necessitadas, de verdade. Família, pai de família, dona de casa necessitada. Não estou falando essa molecadinha que fica aí nos faróis da vida aí e nós sabemos depois o que eles vão fazer com o dinheiro. Não são esses necessitados que eu estou falando para você. Amém? São necessitados que estão em volta da tua vida. São os verdadeiros. São aqueles que você vê realmente. Essa é uma pessoa necessitada. Porque além de necessitada, ela é uma pessoa honesta, trabalhadora, né? Mas que está sofrendo agora, que não está vivendo um bom momento na sua vida financeira. Tá certo? Então, fica aí essa palavra. O tópico de hoje foi como a riqueza foi empregada, tá? Então nós vemos aqui que foi empregada muito mal, de uma maneira muito maligna, tá? E essa não é a maneira certa de empregar a sua riqueza, né? Não podemos empregar a riqueza de uma maneira avarenta. Não podemos empregar a riqueza, tá? Se beneficiando delas, tá? Tirando do pobre, tirando do necessitado, tá? Não podemos fazer da riqueza, sabe, um ambiente de luxúria, né? Não podemos fazer que ela seja um motivo de luxúria da nossa vida, tá certo? Então cuidado com a luxúria, cuidado com os benefícios errados da riqueza, tá? Então tome cuidado, não seja uma pessoa avarenta, né? Seja uma pessoa sempre solidária, sempre pronta a repartir. Tá certo, pastora Renata? É verdade, pastor. Quer falar mais alguma coisa? Deste mundo nós não levamos nada, né? Então a Bíblia manda o quê? O que Jesus disse? Né? Que é para nós dar a quem precisa, né? Repartir. A melhor coisa é dar do que receber. Tem muita gente necessitada, né, pastor? Muita gente. Muita gente necessitada. E muita gente assim, entendeu? Também, tanto necessitado, como também no meio evangélico. Eu não estou falando na nossa igreja, estou falando no meio evangélico. Tem muito crente avarento. Uma vez, eu vi uma pesquisa que fizeram com os evangélicos. Tem pouco tempo. Eles falaram assim, que fizeram uma pesquisa, que aí, sabe o que eles viram? Falaram que os evangélicos são mais avarentos do que as pessoas não evangélicas. Eles são mais apegados nas coisas material do que os não evangélicos.
Fizendo uma pesquisa e é verdade mesmo. É por isso que os cultos de prosperidade estão cheios, Tá né? entendendo? Por quê? Porque eles querem só ter. As igrejas de coach estão cheias. Muito. Porque acabam que absorvendo esse tipo de gente. Os avarentos gostam desse tipo de culto, desse tipo de igreja. É isso aí. Né? Porque estão em busca da riqueza do mundo. Eles não querem a riqueza para satisfazer as suas necessidades e aquilo que sobra ajudar. Não, eles querem tudo para eles de maneira gananciosa, né? Porque são avarentos. Tá? E uma das maneiras que Deus usa para provar se você é avarento ou não é o dízimo. Se você retém o dízimo, isso é um péssimo sinal. É um sinal de que a avareza tomou conta do teu coração. Tá? É um péssimo sinal. Tá? Deus coloca a prova. O dízimo é uma prova. Amém? O dízimo é uma prova. Né? Uma prova de você provar que você é livre. Você não é preso, você não é amarrado. Tá? O dinheiro para você é um fato, apenas um fato. Mas não é o teu tudo. O teu tudo é Deus. O teu tudo é o Senhor. Né? Então, que você possa entender o que Deus está tratando com a gente nessa noite. Muito bom. Amém? Vamos orar? Oração pelo Cícero, cunhado da Irene. Não sei se, né? Ela falou agora à tarde para mim que ele está internado ainda, que ele fez uma cirurgia. Vamos estar orando. Né? Ele já fez a cirurgia já? Ela disse que ele ainda estava na sala de cirurgia. Então ore e já encerra já. Senhor meu Deus, queremos te louvar, te agradecer por este ensinamento da tua palavra, que o Senhor possa, Deus amado, continuar nos abençoando, nos fortalecendo, nos guardando, que nós possamos, Deus amado, ser, Pai querido, liberal, Senhor. Guarda o coração de cada um de nós, Pai. Não nos deixe, Senhor, sermos avarentos, meu Pai. Não nos deixe ser gananciosos. Nos guarda, Deus amado, da corrupção, Senhor. Nos guarda, Pai querido, Deus amado, de tudo aquilo, Senhor, que venha nos atrapalhar, Pai amado, na nossa caminhada. Que o Senhor guarde as nossas vidas. Não nos deixe, Senhor, tocar naquilo que não é nosso. Guarda, Deus amado, as nossas mãos, Senhor. Tu tens visto, meu Pai, quantas pessoas, Senhor, têm roubado a viúva, tem roubado o pobre, tem roubado, Pai amado, os estabelecimentos. O Senhor tem visto. Que o Senhor, Deus amado, julgue, Senhor. Pai amado, que os roubadores, Senhor, se arrependam. Deus querido, tu tens visto, Senhor da glória. O Senhor conhece, Pai, o coração das pessoas, Senhor, dos que furtam, meu Pai, que muitas das vezes diz que só pegou aquilo. Mas aquilo ali não faz mal. O Senhor sabe, Pai. Que o Senhor julgue, Deus amado, as nossas atitudes. E que o Senhor nos guarde, Pai. Que nós continuamos, Pai, sendo honestos, Senhor. Nos guardando, Pai querido, daquilo tudo, Pai, que atrapalha a nossa comunhão contigo. Deus querido, eu quero também apresentar a tio Cícero, Pai, cunhado da Irene. Deus querido, tem misericórdia ali daquela vida. Tu tens visto, Senhor, ali aquela cirurgia. Deus amado, vai colocando nas tuas mãos. O Senhor tem poder de restabelecer a saúde do Cícero, Senhor. Nós não o conhecemos, mas o Senhor o conhece. Visita ele ali, Senhor, naquele hospital, trazendo a cura, trazendo salvação para aquela alma, Senhor. Que o mais importante que a cura é a salvação da alma. Liberta o Cícero, Senhor. Guarda o coração da Irene, do Ramos. Esconda em ti, Pai amado. E abençoa também cada irmão que participou desta live. Continua derramando a tua graça e a tua bênção sobre a vida de cada um de nós, Senhor. Te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Pai, eu quero que o Senhor visite o Vicentinho, que pediu oração para mim, porque ele está gripado, uma gripe muito forte. Visita ele ali, naquele lugar, naquela região. Ele também está para fazer uma viagem. Coloca as tuas mãos, abençoa a viagem dele, guardando e protegendo. Em nome de Jesus, ó Pai, eu peço a tua bênção sobre a vida do Vicentinho, que ele receba a cura e a libertação para a glória do teu nome. Pai, leva-nos embora, esteja conosco. Amanhã, quinta-feira, estaremos aqui em Santos, Rua Napoleão Laureano 85, casa 2, aqui na nossa garagem. Igreja na garagem, a igreja na garagem. E Deus abençoando.
Amanhã mais uma palavra de fé e se você puder participar, esteja conosco, os irmãos aqui de Santos. Tá certo? E domingo, Cubatão e Santos a todo vapor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande amor de Deus, com as santas consolações do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus, e todo o povo de Deus diga amém. Amém, amém e amém. 1, 2, 3. Vitória! Aleluia. Vitória! Vitória! Vitória com glória, triunfo. Tchau, pessoal. Deus abençoe e até segunda-feira, 10 horas da noite.